Meu nome é Melissa, eu sou uma das coordenadoras do ambulatório do pré-transplante, juntamente com a doutora Lúcia, tá? E é uma pena que, eu estava até falando com o Davi, o nosso ambulatório, eu voltei de licença maternidade, o nosso ambulatório, assim que eu voltei de licença, ele parou. Então, a gente está reestruturando ele, vocês fazem falta. Mas eu quero. Teve uma época assim que a gente parou realmente de fazer atendimento. No final de março, começo de abril, a gente parou de fazer o atendimento. E aí, depois, em abril, a gente começou a fazer alguns pacientes de doador vivo. Em maio, ficou aquele ambulatório bem devagar. E agora a gente voltou novamente a reestruturar nosso ambulatório. Mas a gente está na casinha ali da hipertensão. Então, não sei como que vai ser até o final do ano. Eu espero que pelo menos o R5 volte. Eu não sei como é que vai ser vocês, tá? Mas estou com fé que até o final do ano a gente consiga aí voltar ao nosso ambulatório. Então, hoje a gente vai falar de avaliação pré-transplante. O roteiro da nossa apresentação é a avaliação do receptor, a priorização para transplante renal, o transplante renal preemptivo e a avaliação do doador, né? E eu sempre falo com os residentes, que é bem interessante, que o nosso ambulatório não deveria existir, teoricamente, porque o nosso ambulatório, se a gente imaginar que o paciente que faz hemodiálise passa 3 vezes na semana com um nefrologista, o próprio nefrologista teria a condição, então, de avaliar quem esse paciente, quem ele deveria encaminhar para o transplante. Mas o transplante ficou de uma forma tão complexa hoje que existe muito essa necessidade do nosso ambulatório e a gente vai conversar sobre isso daqui para frente, tá? Então, são esses nossos 4 tópicos. Então, aqui é o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia e o que a gente pode perceber claramente é que houve, assim, triplicou o número de pacientes que fazem hemodiálise nos últimos 20 anos. E existe uma disparidade. São mais de 130 mil pacientes que fazem hemodiálise atualmente, mas somente 30 mil pacientes estão inscritos em lista no Brasil, 14 mil pacientes no estado de São Paulo, 9 mil pacientes inscritos no Hospital do Rim, e a gente faz 6 mil transplantes por ano e 900 no Hospital do Rim. Isso já dá para a gente entender que existe uma disparidade tanto no acesso à lista, quanto nem todos os pacientes têm o conhecimento do que é transplante. Saiu um trabalho recente americano que mostrou que 30% dos pacientes que fazem hemodiálise não têm ideia do que é transplante. Isso eu estou falando nos Estados Unidos, você imagina no Brasil, tá? E aí, vejam só, quase metade da lista é no estado de São Paulo. Então, isso mostra outra disparidade. Os outros estados brasileiros não inscrevem, praticamente tem um número muito pequeno de transplantes acontecendo aí no Brasil, o que mostra que esses pacientes que estão fora desse nosso eixo de São Paulo têm maior dificuldade mesmo de chegarem ao nosso centro. E quase que mais da metade da nossa lista é no Hospital do Rim. Então, mostrando a nossa liderança também, e aí é por isso que a gente nós somos o maior centro, a gente tem o maior número de pacientes inscritos em lista e o maior número de transplantes por ano. E o transplante renal, apesar de acontecer 6 mil pacientes de transplantes por ano no Brasil, é o segundo em números absolutos do que perde só para os Estados Unidos, ainda não é suficiente para a gente aqui suprir essa demanda de pacientes que fazem hemodiálise, tá? E aí, olha só, continuando esse slide, a gente tem um incremento anual de mais de 6% de pacientes em hemodiálise. Essa curva está em ascensão. Só em 2018, o número estimado de novos pacientes foi de mais de 40 mil, mostrando que realmente tem uma verdadeira epidemia acontecendo aqui no nosso país. Tá? E quais são as características demográficas dos pacientes que fazem hemodiálise? Mais uma vez, tem um predomínio na região sudeste, um predomínio de unidades ativas. Lembrar, gente, que quem leu esse censo, dá para perceber que nem todas as unidades participaram, tá? Foi menos de 40%, então esses números podem ser até subestimados. Com relação à demografia, então, são mais homens jovens, entre 40 e 64 anos, na faixa etária produtiva. Mas
Se a gente perceber, 35% dos pacientes têm mais de 65 anos. E aí começam os problemas. Mais de 30% tem como etiologia da doença renal o diabetes, mais de 30% tem como etiologia a hipertensão e depois um pouquinho só GNC, rins policísticos e outros, tá? E é indeterminada 11%, mostrando então o quanto é desafiador a inscrição e o quanto a nossa população que está em hemodiálise também já está envelhecendo. E aí, para o transplante, aqui o que a gente pode ver nesse trabalho é um trabalho que mostrou a avaliação de candidatos a transplante de órgão sólido, é a avaliação para a doença coronariana, são pacientes que, em 88, vejam só, nessa época, a maior parte dos pacientes tinham idade menor, tá, de 49 anos, entendeu? Tá aqui, olha, tá, eram pacientes mais jovens. E hoje, né, em 2012, isso a gente vê claramente no nosso ambulatório, está acontecendo uma inversão, tá? Tem muito mais paciente hoje em dia, principalmente em doador falecido, com mais de 50 anos, né? E não é infrequente com mais de 65 anos. E o que acontece? Pacientes mais velhos, com mais comorbidades, e aí com mais risco de doença cardiovascular no transplante. Então, o nosso ambulatório serve para isso, para a gente fazer esse ajuste fino do paciente que vai se inscrever em lista. E o que a gente principalmente avalia? Gente, doença coronariana. A prevalência é muito alta, é de 37% a 53% a prevalência, e o nosso objetivo principal é estratificar os indivíduos assintomáticos. Por quê? O paciente que já tem doença coronariana prévia, o paciente que já teve evento cardiovascular, esses são os mais fáceis e até muitas vezes eles nem são encaminhados. Mas os pacientes que são assintomáticos têm doença coronariana subclínica. E qual é o problema disso? O problema é eles infartarem no pós-operatório imediato e até um mês depois. Porque a gente sabe que a cirurgia do transplante é uma cirurgia considerada de moderado risco. Durante o procedimento cirúrgico, ela até tem menor risco por causa dos efeitos anestésicos. Mas o nosso paciente infarta onde? No POI. Quem já passou no 7º andar deve ter percebido que eles ficam numa semi-intensiva, e tem centros que os pacientes ficam até em terapia intensiva, justamente porque o paciente sai da cirurgia do transplante com estresse cirúrgico num paciente que é anúrico, está com uma hipercalemia, às vezes ele perde a fístula durante o procedimento cirúrgico, ou ele tem um catéter que não está funcionando, e aí ele chega para a gente dessa forma, com um pico hipertensivo, e aí o risco de infartar é muito grande. Então, o nosso objetivo é estratificar esses indivíduos. Para quê? Para que a gente faça, então, um tratamento pré-emptivo. O que significa tratamento pré-emptivo? Antes de iniciarem os sintomas, a gente já trata esses pacientes, porque a gente sabe que tem melhores resultados. Então, não faz o menor sentido o paciente que não é que não faça o menor sentido. Existem pacientes que começam a ter dor torácica na hemodiálise. Esses pacientes, eles já são estratificados, eles vêm para a gente já com uma outra situação. Mas quando o paciente ele tem uma doença subclínica e ele está assintomático, ele tem melhor resposta. Ele não vai ter a lesão cardíaca do infarto agudo do miocárdio. Além disso, a gente tem que entender o que é indivíduo assintomático na hemodiálise, né? Porque toda vez que o paciente vai lá com a gente, ainda que sejam jovens, eu pergunto, nossa, mas você faz alguma atividade física? Não. Ele é extremamente sedentário, o paciente que faz hemodiálise, é um paciente que não tem capacidade para realizar nenhuma atividade física, é um paciente que é mais cansado, tem um catéter, às vezes não tem acesso, mora difícil, não tem acesso a exercícios, atividade física, então é difícil a gente mensurar o que é paciente assintomático. E aí a gente tem que ver também o custo-efetividade dessa avaliação coronariana. Por quê? Porque a gente não deve pedir exames que sejam extremamente dispendiosos ao paciente, mas a gente tem que pedir exames adequados para a gente estratificar da melhor forma. Eu sempre falo que o nosso ambulatório não é um ambulatório de clínica médica. Então, é um desafio fazer um ambulatório de pré-3x, porque às vezes você tem um paciente que precisa fazer um cateterismo, às vezes é um paciente já diabético, com doença coronariana instalada, paciente que já é amputado e nunca foi estratificado na vida, já teve infarto e nunca fizeram um cateterismo. Esse paciente dá muita vontade
vontade da gente fazer um cateterismo, mas ele não vai transplantar. Então, por isso que é desafiador. A gente vai pedir exames, não para quem precisa demais, para quem precisa e para quem a gente sabe que vai transplantar. E como que a gente faz isso, né? Só para a gente avaliar ainda, a doença coronariana, né? Quais são os fatores de risco, então, para a doença coronariana no nosso paciente? O nosso paciente tem uma somatória de fatores de risco, sejam eles os tradicionais, os não tradicionais, os fatores de risco relacionados à doença renal crônica, os fatores de risco associados ao transplante e os da comunidade. Os tradicionais são os que a gente já conhece, antecedente familiar, idade, sexo, raça, o sedentarismo, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, HVE. Os fatores de risco não tradicionais, aí entra os fatores de risco associados também ao nosso paciente. Os nossos pacientes são muito mais inflamados, os nossos pacientes têm uma disfunção endotelial importante, ele tem redução da vitamina D e todos esses marcadores inflamatórios. Os fatores de risco relacionados à doença renal crônica é a própria albuminúria, a proteinúria, a redução da taxa de filtração glomerular, aumento do PTH, aumento do produto cálcio e fósforo e principalmente a calcificação vascular, que a gente vai ver depois. Os fatores de risco associados ao transplante, porque tem que lembrar que esse paciente não melhora da doença coronariana e da calcificação vascular depois do transplante, né? Ele continua sendo inflamado, principalmente pela imunossupressão, infecções virais, o desenvolvimento de hipertensão pós-transplante, o diabetes pós-transplante e continua a calcificação vascular depois do transplante. E os fatores de risco da comunidade, então eu destaco aqui o tabagismo, que realmente isso é frequente ainda, a inatividade física, os nossos pacientes são sim mais sedentários, a pobreza, porque eles não têm acesso a tratamento adequado, tá? Eles têm uma longa história de maltratamento do diabetes, de não tratamento de hipertensão. Então, isso colabora aí para piores desfechos. E aí, quando a gente vê, eles têm uma somatória de fatores, né? De riscos tradicionais, não tradicionais, associados ao transplante, associados à comunidade. Isso tudo leva a um estresse do sistema cardiovascular, isso leva a uma disfunção endotelial que se traduz como essa disfunção endotelial? A teromatose subclínica, que é doença coronariana, a teromatose clínica, que se traduz por infarto e AVC, a aterosclerose com calcificação vascular, e HVE. Isso tudo, essa somatória também de fatores leva à morte prematura e a desordens cardiovasculares. Então, deixa eu ver se eu não estou ultrapassando o meu horário. Então, o que a gente avalia, né? A avaliação e manejo da doença cardíaca entre os candidatos a transplante renal. Esse foi um estudo da American Heart Association, que a gente usa até hoje, é desde 2012. Então, o paciente que tem 3 ou mais fatores de risco para a doença coronariana, ele deve minimamente ter uma estratificação não invasiva. E quais são esses fatores de risco? O diabetes, o antecedente da doença coronariana, mais de 1 ano de hemodiálise, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, a idade maior de 60 anos, o tabagismo, a hipertensão e dislipidemia. Quando o paciente tem 3 ou mais fatores de risco, ele precisa de algum tipo de estratificação, tá? E como que a gente avalia a doença coronariana? Teste ergométrico, gente, assim, quem de vocês pede teste ergométrico no ambulatório? Ninguém. Porque o paciente que consegue fazer o teste ergométrico não é o paciente que tem doença coronariana, né? Porque para o paciente ter um teste ergométrico com resultado efetivo, ele precisa atingir frequência cardíaca máxima. E os nossos pacientes têm baixa tolerância ao exercício, então eles têm uma sarcopenia, têm catéter, então não é infrequente eles não conseguirem realizar o teste ergométrico, então a gente não recomenda, tá? A cintilografia e o ecoestresse, eles têm uma sensibilidade e uma especificidade muito variáveis, tá? Só que como é que a gente faz na prática? Na prática, a gente faz o valor pré-teste, né? A avaliação do resultado pré-teste. O que significa isso? Por exemplo, se você sabe que se você pede uma cintilografia e você sabe que aquele exame vai dar negativo, né? Você vai confiar, é um verdadeiro negativo, você solicita. Então, e se você vai desconfiar desse resultado negativo, é melhor você pedir um cateterismo. Vamos traduzir isso. Como é que seria? Então, imagina que você tem um paciente que tem 60 anos, tem uma HVE, já tem 5 anos de hemodiálise e tem dislipidemia. Pô, esse cara, você vai pedir cateterismo? Você fica meio em dúvida. Talvez não. Mas, ok, então eu vou pedir uma cintilografia. Esse paciente, se a cintilografia vier negativa, eu vou confiar nessa cintila? Vou. Por quê? Porque provavelmente ele não tem lesões coronarianas acima de 70%.
tá? Com essa história que eu te falei. Agora, se é um paciente já diabético, tabagista, hipertenso, você vai pedir uma cintilografia? Vamos pensar, se essa cintilografia vier negativa, você vai confiar? Provavelmente não. Provavelmente é um falso negativo. Então, é melhor pedir um cateterismo. É assim que a gente faz no nosso dia a dia. A cintilografia também é importante porque a cintilografia nos dá uma noção de também como o coração se comporta sob o estresse, né? Então, é uma avaliação fisiológica. Então, se às vezes ela tem uma avaliação conjunta com cateterismo, às vezes você tem um cateterismo aí com uma lesão de 60%, 70% que você não é tratada, e aí você se fala, nossa, será sob estresse vai ter algum grau de isquemia? Você pede uma cintilografia como complementar da avaliação da doença coronariana. A angiotomografia coronariana com score de cálcio, ela tem um score, só é válida com score maior de 400, ou seja, muito alta, ela tem uma boa sensibilidade, mas uma baixa especificidade, então na prática a gente não solicita. Bom, o cateterismo é o nosso padrão ouro de exame, né? A gente faz angiografia coronariana. Qual é a limitação do cateterismo? A limitação do cateterismo são as placas instáveis. Às vezes o paciente tem placas de 30% de obstrução, de 40%, e a gente libera, e esse paciente que vai ter um infarto depois no pós-operatório imediato, né? Então, essa é a principal limitação do cateterismo. Além disso, tem os riscos de complicação inerentes ao próprio procedimento. Lembrar que o paciente que vai internar para fazer o cateterismo, ele tem risco de ter sangramento, aneurisma de artéria femoral, ele tem risco de ter propriamente um infarto e até de óbito. Então, é por isso que a gente precisa pensar muito bem antes de fazer um cateterismo no paciente, tá? E qual é o objetivo? O objetivo é o tratamento, como a gente conversou. Nesse trabalho, o que mostrou? Os resultados de uma revascularização prévia ao transplante. Então, nessa coluna, o que a gente pode perceber? O paciente que revascularizou antes do transplante, em um ano ele tem uma sobrevida próxima a 100%. Em 3 anos, a sobrevida dele é de 88%, tá? Se o paciente revascularizar e permanecer em lista, mesmo assim, a sobrevida dele é de 94% no primeiro ano e 90% em 3 anos. Então, ele tem uma sobrevida também muito boa. O paciente que não faz nada, ou seja, só tem o diagnóstico da doença coronariana, mas não é submetido a nenhum tipo de tratamento, a sobrevida é muito baixa. Ele tem 75% de sobrevida no primeiro ano e 37% depois de 3 anos, mostrando o quanto é importante o tratamento dessas lesões. E aí, esse algoritmo que a gente faz é um algoritmo, desculpa que está em inglês esse slide, mas o que a gente pode perceber aqui é que é o que a gente faz no Hospital do Rim. Então, o paciente é de alto risco? Não. O paciente é de baixo risco cardiovascular. Então, esse paciente se inscreve. É o ficha azul. É o paciente que vai estar apto para o transplante. Ou sim, o paciente é de alto risco. O paciente é diabético, o paciente tem idade maior que 50 anos, tem doença coronariana prévia, e aí você tem que fazer aquela avaliação que a gente falou, o risco-benefício entre transplantar e permanecer em diálise. Sim, esse paciente tem toda essa característica. A gente solicita, então, um exame não invasivo, ou até, aqui nesse caso, não invasivo, mas a gente já pediria o cateterismo para alguns casos. O exame não invasivo, a cintilografia, veio positiva? Não, veio negativa. Então, esse paciente pode se inscrever para o transplante, lembrar da sensibilidade e especificidade subótimas desses exames e aquela avaliação pré-teste que eu conversei com vocês. Ou sim, o paciente teve um ecoestresse ou uma cintilografia positiva, então ele precisa de fazer um cateterismo. O cateterismo veio com lesões negativas, é passível de tratamento de angioplastia? Sim, ele pode ser angioplastado, então o paciente pode ser transplantado ou não. O paciente precisa de uma revascularização. Ok. Sendo revascularizado, ele vai ficar bem? Ele vai conseguir ter uma sobrevida boa? Sim. Então ele vai para o transplante. Ou se não, se ele não tem indicação de fazer angioplastia, se ele não tem indicação de fazer nenhuma revascularização, esse paciente tem um alto risco de óbito. Então esse paciente fica em diálise, tá? O que mais que a gente avalia nesses pacientes? É a calcificação vascular. Então, os nossos pacientes têm uma calcificação da íntima e uma calcificação da média também. Calcificação da íntima associada a infarto, AVC, calcificação da média, distúrbios, então, aortoilíacos. Eles, por
tem uma disfunção endotelial, que é aquela somatória de fatores de risco que a gente já falou, PTH, produto cálcio-fósforo, e são mais inflamados, esses pacientes, anos de hipertensão, diabetes. O diagnóstico a gente faz por angiotomografia de abdômen e pelve e precisa repetir a cada 3 anos. Por quê? Porque logo do início, o que a gente faz? A gente já avalia esses pacientes. Se esse paciente já tem uma calcificação vascular importante, a gente já precisa conversar com o nosso urologista, tá? Porque qual é o impacto disso? O impacto é a ausência de leito arterial para o transplante. Então, às vezes o paciente tem até não tem até doença coronariana, é um paciente que está até estável do ponto de vista cardiovascular, só que ele tem aí uma calcificação arterial que impossibilite ele para o transplante. Como é que a gente vê? Isso aqui é uma tomografia de um paciente nosso, do nosso ambulatório, a gente consegue perceber uma calcificação importante do leito da aorta, essa calcificação se estende para as ilíacas comuns e se estendem também para as ilíacas externas. Gente, quando isso acontece, qual é o impacto? Esses pacientes não transplantam. Então, a gente precisa avaliar a calcificação vascular nesses pacientes e a gente, no retorno, não é infrequente que esse paciente no primeiro ano esteja estável e aí, ao longo dos anos, por uma subdiálise, por paciente que não tem acesso adequado, faz menos tempo de diálise, às vezes tem clínicas que os pacientes fazem 2h30, 3 horas, quando eles chegam para a gente, os pacientes já estão com uma calcificação vascular extremamente importante, tá? O que a gente mais avalia nesses pacientes? A gente também avalia a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é extremamente prevalente, ela é 30 vezes mais prevalente na doença renal crônica dos pacientes que estão em hemodiálise. Os principais fatores de risco desses nossos pacientes é a hipervolemia, a própria fístula, a própria condição urêmica desses pacientes, doença coronariana. Esses pacientes também têm uma insuficiência diastólica por fibrose mesmo do miócito, então é interessante que a gente vê também que impede o relaxamento do miocárdio. E aí, esses pacientes com uma fração de anos fazendo hemodiálise, ou anos resultados de doença coronariana não tratada, os pacientes com uma fração de ejeção menor que 40% evoluem com uma alta mortalidade, a gente até contraindica o transplante nesses casos, tá? Paciente com hipertensão pulmonar, o que significa? Uma PSAP maior ou igual a 45 já é uma hipertensão pulmonar moderada. A gente precisa identificar as causas irreversíveis, então às vezes tem paciente que tem 2 fístulas, tem paciente que sempre está hipervolêmico, tem paciente que é obeso, tem paciente que tem SALS. Se a gente exclui essas causas reversíveis e ele mantém ainda com hipertensão pulmonar, o que a gente faz? Existe a possibilidade de tratamento e o tratamento é seguro antes e após o transplante. Interessante notar que alguns pacientes melhoram da hipertensão de artéria pulmonar após o transplante, tá? No nosso ambulatório do pós, a gente tem o acompanhamento do Dr. Omar e ele trata esses pacientes com sildenafil, aqueles pacientes que não melhoram da hipertensão pulmonar. Outra coisa, a doença valvar, ela é extremamente também prevalente, ela é 5 mais prevalente do que na população geral, e isso é resultado também do hiperparasecundário, de uma HVE que leva à insuficiência mitral, o hiperpara levando aí a uma estenose mitral e aórtica, e aí a gente precisa ter um eco transtorácico a cada 2 anos, e até uma avaliação aí de uma cirurgia cardíaca previamente ao transplante. Por quê? Porque depois de transplanta, o paciente pode piorar a insuficiência mitral. Então, é interessante que a gente tenha uma avaliação, quando a gente pede o ecocardiograma a cada 2 anos desse paciente, avalie se ele tem algum tipo de doença valvar. E a fibrilação atrial, gente? A fibrilação atrial, ela é a arritmia mais prevalente no nosso ambulatório, ela tem uma prevalência de até 27%. Quando o paciente vem com uso de anticoagulante, inviabiliza o transplante, né? Então, quando indicado o anticoagulante, a gente sempre orienta que inviabiliza o transplante, então é uma contraindicação formal mesmo. E como é que é o algoritmo do Hospital do Rim para doença cardiovascular, né? Quem são os pacientes considerados de alto risco cardiovascular? São os pacientes com diabetes mellitus, independente do tempo de diagnóstico, gente, porque assim, vocês vão ver que tem centros que diagnóstico recente não fazem cateterismo, fazem só cintilografia, mas por que no Hospital do Rim a gente já faz o cateterismo? Porque muitos pacientes descobrem
o pacote completo na doença renal crônica. Então, eles descobrem que tem diabetes e hipertensão no momento do diagnóstico da doença renal crônica. Então, a gente não sabe quanto tempo esse paciente tem de diagnóstico. Além disso, tem pacientes que têm diagnóstico há muito tempo e têm abandono de tratamento também, né? A gente vê com frequência isso. Eu tenho diabetes há mais de 15 anos e nunca tratei. Eu tenho hipertensão há mais de 20 anos e nunca tratei. Então, o diabetes, independente do diagnóstico, a gente vai fazer um cateterismo. Antecedente de doença coronariana, não é infrequente a gente pegar paciente que já infartou no passado e nunca teve avaliação, o antecedente de doença cerebrovascular também, o antecedente de doença arterial obstrutiva periférica, aquele paciente que já teve lesão, que já foi amputado. O amputado a gente tem que avaliar também se ele tem indicação ou não, às vezes ele só teve uma úlcera que cicatrizou, mas se o paciente tem algum sinal que a gente fique em dúvida, a gente faz o cateterismo, o Doppler e contraindica o transplante, tá? E o antecedente de uso de cocaína, parece incrível, mas é bem frequente no nosso ambulatório em pacientes jovens. Então, se o paciente jovem, ele relata para a gente que já fez uso de cocaína, a gente sempre pede um cateterismo, porque a cocaína faz lesão endotelial, tá? E aí o nosso cateterismo é completo. Tem cineangiocoronografia, ventriculografia esquerda, ortografia abdominal e arteriografia de ilíacas. Por quê? Porque com o exame a gente consegue avaliar todo o leito arterial associado ao transplante. Então, o nosso cateterismo é completo. Às vezes o paciente faz um cateterismo fora e ele não faz ventriculografia nem a ortografia abdominal. E a gente precisa depois pedir exames complementares, tá? Outras situações que a gente avalia, então, são situações especiais, que é o paciente obeso. Gente, obesidade também é outra epidemia no nosso ambulatório. Os pacientes têm muito, sim, IMC maior que 30. Lembrar que IMC maior que 35 inviabiliza o transplante, porque eles têm mais complicações. Tem mais complicação de infecção de ferida operatória, eles têm maior mortalidade, eles evoluem mais com TEP e TVP, tá? Então, mas mais importante que circunferência abdominal é a obesidade central. Porque o que acontece? Quem passou na captação sabe, esses pacientes, a gente acaba pedindo para que eles mandem fotos do abdômen deles para as enfermeiras da captação nos celulares, porque às vezes o paciente tem um MC de 31, né? Mas está tudo concentrado no abdômen. Então, isso também inviabiliza o transplante. Lembrar que a circunferência abdominal maior que 94 para homem, maior que 80 para mulher, já está associada a maior risco, enfim, de infecção de ferida operatória, decência de ferida operatória. O paciente idoso. No Hospital do Rim, a gente não tem um limite. Não é porque o paciente tem 70 anos que a gente não vai fazer o transplante. Precisa muito ver como é que o paciente está clinicamente, né? Porque é uma população, eu sempre falo que os idosos é uma população muito heterogênea. Tem paciente idoso excelente, de 70 anos, tem paciente idoso com 70 anos que está extremamente frágil, então a gente precisa avaliar, não é a idade, não tem uma idade limite. Olha, acima de 68 a gente não faz mais, não existe isso. É claro que vai chegando próximo aos 75 anos, dificilmente o paciente, primeiro que o paciente não vai se inscrever, e dificilmente quando o paciente já está inscrito e tem essa idade, ele aceita o transplante, tá? Então, mais ou menos aí com 75, gente, claro, tem casos de transplante dessa idade, mas são menos os casos. E o idoso, ele tem risco sempre. Ele tem risco de morrer em lista, ele tem maior risco cirúrgico e também tem maior risco após o transplante renal, porque a idade é fator de risco de óbito, independente de óbito sempre. Mas a gente tem que entender, se o paciente está estável, se o paciente não tem outro fator de risco, já foi estratificado para doença coronariana, o paciente está bem, não tem outras comorbidades, ele vai muito bem depois do transplante. Ele tem uma ótima sobrevida, uma ótima qualidade de vida. Então, pode sim transplantar idoso, tá? O frágil, eu sempre brinco. O que é o paciente frágil? A gente, na época da residência e depois, quem já trabalhou em hemodiálise sabe que é aquele paciente que sempre está com frio, está com casaquinho, com gorrinho e leva o travesseiro para hemodiálise. Aí quando você fala, oi, seu José, oi, dona Maria, você vai cumprimentar, na época que podia cumprimentar, ele sempre dá a mão fraquinha, assim. Esse paciente não tem nenhuma síndrome consumptiva. Na realidade, ele tem uma síndrome da fragilidade, seja ela por idade, seja ela por uremia. A gente sabe que a síndrome da fragilidade, ela é presente no paciente renal
crônico independente da idade. Essa síndrome da fragilidade foi extrapolada da geriatria para a doença renal crônica, ela é muito prevalente na nossa população. E o que é isso? A escala de Fried, então você tem 3 ou mais dessas características, que é perda de peso no último ano, não associada à doença, a redução de força, que é a apreensão palmar, a diminuição da velocidade da caminhada, aquele paciente que anda bem devagar, paciente que tem uma baixa atividade física e ele fica sempre cansado. Os resultados são muito contraditórios, tem resultados mostrando que eles melhoram depois do transplante, então no primeiro mês eles, aqui são a característica deles da fragilidade, no primeiro mês piora a fragilidade, lógico, porque é um paciente frágil que vai ser submetido a uma cirurgia, que vai tomar imunossupressor, e depois melhora ao longo do tempo. Isso é bem controverso, tem pacientes que pioram a fragilidade, até aumenta o risco de óbito, já tem trabalho mostrando que a fragilidade aumenta o risco de óbito, então assim, são resultados ainda controversos. Então, quais são os exames que a gente faz nos pacientes no nosso ambulatório? Os exames gerais, que é tipagem ABO, hemograma completo e coagulograma, todas as sorologias HBV, HCV, HIV, Chagas e sífilis, enzimas hepáticas e CPK. Os pacientes que têm baixo risco cardiovascular, a gente solicita raio-x de tórax, eletro, ecocardiograma se indicado. Geralmente a gente faz para avaliar se o paciente tem HV, é o paciente mais velho, que não tem outro fator de risco, e a tomografia de abdômen e pelve para a gente avaliar se o paciente tem alguma massa, se o paciente, a gente já consegue avaliar também calcificação vascular. Os pacientes de alto risco cardiovascular, a gente pede o cateterismo ou uma cintilografia, tá? Ou os dois juntos. A doença urológica, a gente sempre pesquisa com o SEMI, então aquele paciente que já tem muitos anos fazendo também diálise, então aquele paciente que já está no úrico 10 anos, a gente precisa pedir uma SEMI para avaliar o tamanho da bexiga, ou o paciente tem antecedente de estenose de uretra, ou o paciente tem antecedente de hiperplasia prostática, a gente precisa avaliar. E o paciente que tem catéter femoral, a gente faz o protocolo do priorizado. Gente, porque não é infrequente o paciente com um catéter só evoluir para trombose e estenose de veias femorais ilíacas. Então, assim, cuidado com esse acesso, tá? Quais os outros exames específicos que a gente tem? Então, avaliação ginecológica, que é mamografia, exame preventivo de colo do útero, a gente pede porque as mulheres não fazem. Então, a gente precisa sempre reforçar. E avaliação hematológica, por quê? Às vezes o paciente, isso a gente faz quando é doador vivo, ou priorizado, que a gente vai conversar. Quando é doador falecido, essa avaliação hematológica ela é realizada no momento do transplante, tá? Quem que a gente vai fazer a avaliação hematológica? Do paciente que tem perda de acesso vascular de repetição e ou já teve TEP, TVP, aborto, por quê? São pacientes que têm situações protrombóticas. Então, a gente pesquisa anticoagulante lúpico, anticorpão de cardiolipina, mutação do fator 5 de Leiden, deficiência de dosagem de proteína SC, antitrombina 3, mutação da protrombina, e se vier positiva, a gente solicita a avaliação do nosso hematologista. A neoplasia tem que avaliar caso a caso, né? Existe um número mágico de 5 anos, mas o que eu sempre oriento assim, já teve alta do oncologista? O oncologista já não faz mais acompanhamento? Sim, doutora, eu já tive alta do meu oncologista há mais de um ano, então ok. Não, doutora, eu ainda faço acompanhamento, então não tem como. Se o paciente ainda faz acompanhamento com o oncologista, significa que ele não teve alta e tem risco de recidiva. Tá? Mas a gente avalia caso a caso. Outras avaliações que a gente faz no nosso ambulatório é da cardiologia. Então, a cardiologia no nosso ambulatório, a gente avalia o risco do paciente, se é baixo, moderado ou alto, se precisa de pós-operatório na UTI e se usa se vai usar beta-bloqueador IAS. Isso a gente faz principalmente para pacientes que foram submetidos a cateterismo, algum tipo de revascularização. A avaliação da urologia a gente avalia principalmente os pacientes que têm rim policístico, que a gente avalia se ele precisa ou não de nefrectomia pré-transplante. O paciente que tem cálculo coraliforme também é uma indicação de nefrectomia pré-transplante. A gente também avalia leito vascular, eles que vão implantar, então a gente precisa avaliar se ele tem leito venoso, leito arterial, principalmente quando o paciente tem aquele combo diabetes, hipertensão e tabagismo. Esse paciente é quase que intransplantável, de tanta disfunção endotelial que ele tem. Então, esse paciente a gente precisa discutir com o urologista. E avaliação vesical, porque às vezes o paciente tem um antecedente lá atrás, de uma bexiga neurogênica ou de uma estenose de uretra que ele precisa resolver aí antes da cirurgia do transplante, tá?
E quem pode se inscrever? Então, essa é a norma técnica, a nota técnica da Central de Transplantes. Então, para se inscrever, o paciente precisa estar ou fazendo algum tipo de modalidade de terapia renal substitutiva, seja ela hemodiálise ou diálise peritoneal, ou estar em conservador. Como isso? Paciente adulto, maior que 18 anos, ele pode estar em conservador, mas ele tem que ter um clearance medido menor que 10 ml. Não é 11, não é 10,8, é 9,9. Da mesma forma que o paciente criança. Criança para a gente é até 17 anos e 29 dias. Esse paciente, ele pode se inscrever com clearance menor que 15 e também os diabéticos. Qual é a nota? Se esses pacientes em conservador, se eles não enviarem no momento da inscrição, isso eu estou falando a gente, se eles não trouxerem para a gente o clearance, eles são removidos. Como é que é essa situação? A gente inscreve o paciente e logo a gente precisa mandar o clearance nesse caso. A central espera ainda 90 dias aí para gente, para elas receberem, se a gente não tem o clearance, a gente só faz o cálculo do clearance e a gente ainda não tem o clearance medido, eles esperam 90 dias. Caso contrário, se você não enviar, eles são removidos da lista. E para inscrever, então, o paciente precisa de uma avaliação ambulatorial, da coleta da tipagem do HLA, da coleta e tipagem ABO e sorologias e os exames de imagem, se necessário, tá? Com a pandemia, a gente reduziu bastante o exame de imagem para diminuir aí a quantidade de pacientes no CDI, mas por isso que a gente diminuiu um pouco. E aqui a nossa lista, então, é a nossa ficha do RGCT, todo paciente que está inscrito em lista, ele tem essa ficha, que é a consulta a situação no cadastro técnico de rim. No Google, é só você colocar RGCT rim que aparece, é muito fácil, é muito aberto. Então, esse é o número do registro geral da Central de Transplante, todo paciente tem esse número que está inscrito, lá na captação vocês veem. O status do paciente é ativo, ou seja, são pacientes que estão aptos para transplantar, com soro em dia, tá? Essa validade do soro é validade de 3 meses, então a cada 3 meses é renovado esse soro. Isso tem também a função de renovar o soro, de avaliar o painel, mas também avaliar se o paciente está vivo, porque quando o paciente fica mais de 1 ano sem renovar o painel, ele é excluído, e a gente vai falar isso depois. A posição ativa na lista e a posição no cadastro técnico. Qual é a diferença entre os dois? A posição no cadastro técnico, ela é decrescente, ela está associada à data de inscrição. E isso eu vou explicar porque dá bastante confusão. Então, a posição o paciente está em 3.175, amanhã 3.176, desculpa, amanhã 3.175, depois 3.174 e assim por diante. E por que tem essa diferença na lista ativa? Porque aqui, olha, deve ter 200 pacientes que estão semiativos, ou seja, ou o paciente está fora da lista porque está sem exames, ou o paciente está fora da lista porque está sem condição clínica para transplantar, e aí ele fica inativo. Tá? Nessa situação que a gente fala de semiativo. Ele pode ficar dessa situação, semiativo, ou ele ficou sem coletar, está com soro vencido há mais de 90 dias, e ele pode ficar até 365 dias nessa situação, tá? E aí, vamos supor que esse paciente estava esperando um cateterismo, ou estava numa situação que estava tomando um clopidogrel, e aí foi suspenso o clopidogrel. Então, a gente retorna o paciente para a lista ativa, e por isso que essa posição é mutável, tá? E é bastante dúvida entre os pacientes. O paciente que está semiativo, então, existem essas possibilidades, ou ele está com soro vencido, ou está desatualizado o painel, ou ele não tem condição clínica, ou ele está com exames clínicos pendentes. E o removido se ele está nessa condição de semiatividade por mais de 365 dias. E, gente, é cumulativo. Então, por isso que é bem complicado também a gente tirar esse paciente. Às vezes o paciente está tomando clopidogrel, e por que a gente não tira esse paciente da lista, tá? Porque, vamos supor, vamos supor que há 5 anos atrás ele ficou semiativo porque estava tratando uma osteomielite, aí ele ficou 90 dias. Aí depois agora ele fez um cateterismo, está com stent farmacológico e tem que ficar aí 1 ano tomando clopidogrel. Nesses casos, somando tudo, vai dar mais de 365 dias cumulativos, e aí ele é excluído. O que significa? Ele perde a data de inscrição. Esse paciente pode estar inscrito há 10 anos, se ele for removido da lista, quando ele se reinscrever, ele vai reinscrever na data atual, ou seja, 2020. Isso tem um impacto depois no desempate, tá? Bom, vamos agora na outra parte da aula, que é a priorização para transplante renal.
Só voltando aqui na nossa população de pacientes dialíticos no Brasil, a gente vê que está em curva de ascensão, só para a gente voltar. E por que eu voltei nesse slide? Porque é um problema extremamente sério. Tem mais de 130 pacientes fazendo hemodiálise, mais de 40 mil entraram em 2018, e esses pacientes, quase 10% fazem uso de catéteres de curta permanência e mais de 14% faz uso de catéteres de longa permanência. E qual é o impacto? O impacto é que isso pode evoluir para esgotamento de acesso. Tá? Então, quais são os fatores de risco para falência vascular? Primeiro, barreira socioeconômica para a realização de diálise peritoneal. Gente, diálise peritoneal, tem estados no Brasil que não tem diálise peritoneal para os pacientes. Outra, às vezes tem clínica aqui em São Paulo que tem diálise peritoneal, mas o critério para colocar o paciente em diálise peritoneal, o paciente tem que morar nos Jardins para fazer diálise peritoneal, porque tem que ter quase que suíte no quarto. Então, eles não podem fazer diálise peritoneal. Então, uma barreira socioeconômica. Outra, inadequado acesso aos serviços de saúde. Tem muita clínica, a maior parte das clínicas são pelo SUS, não tem acesso à cirurgia vascular, então os pacientes trocam muitas vezes de catéter. Quem passa o catéter é o nefrologista da clínica, e aí, às vezes o paciente fica com CDL, passa aqui, infecta, perde o Shire, passa aqui, perde, vai fazendo rodízio de acesso vascular, em um ano o paciente perde todo e completamente, entra em falência vascular. Outra, longo período em diálise fora da lista de transplante. Parece brincadeira, mas às vezes a gente recebe lá no nosso ambulatório pacientes que estão assim, gente, 10 anos fazendo hemodiálise e nunca foram encaminhados para o serviço de transplante. E os motivos são mais diversos, desde desconhecimento do paciente, desde o paciente foi encaminhado, mas ele não conseguiu achar o centro, desde situações que não tem aí pessoas engajadas na clínica também, para encaminhar. Então, quando o paciente chega para a gente, ele já tem uma história de ter tido um tempo muito longo de hemodiálise. Além disso, baixa qualidade de acesso vascular por longos períodos não é infrequente, gente. A gente vê paciente com catéter de curta permanência por um ano. Preto, sujo, a gente vê isso no nosso ambulatório, tá? Outra coisa, trombofilia não investigada. Eu sempre falo que paciente para ser priorizado, ele não é querer, ele tem que poder ser priorizado. Ele tem um fator de risco adicional. Ou é um paciente que tem dificuldade para fazer fístula, tem aqueles pacientes diabéticos que não conseguem fazer fístula por disfunção endotelial mesmo, tem paciente que faz fístula trombose aqui, já teve uma TVP prévia e ninguém investigou aí que ele tem uma trombofilia, tá? E aí evolui para uma falência vascular. E falência vascular, o paciente é priorizado, tá? No nosso serviço, pouquíssimos pacientes são priorizados, já teve uma época que tivemos mais que 100, mas isso corresponde, olha, a gente tem ao todo 57 pacientes priorizados atualmente, são 0,38% de pacientes priorizados no estado de São Paulo, por falta de acesso, 33 pacientes no Hospital do Rim, que dá 0,34%. Aí você fala, nossa, Melissa, é tão pouco, é tão tranquilo. Não, são pacientes com piores prognósticos. A lista, ela é diferente para o priorizado, ele pontua diferente, você tem uma identidade, você pode ter tanto identidade, não priorizada, identidade ABO e classificação pela pontuação da HLA e até painel. Aqui não, aqui é identidade ABO, compatibilidade ABO e classificação pelo HLA. Principalmente, o paciente tem que ter crossmatch negativo, tá? E como é que é o priorizado por falta de acesso? Esse trabalho, que quem levantou esses dados foi o centro do Ceará, da qual a Tainá, que trabalhava aqui no Hospital do Rim, faz parte, foi o primeiro tratamento, foi o primeiro trabalho brasileiro, mas não será o único, porque a gente também está levantando os nossos dados, mas esse trabalho que mostrou, eles fizeram um trabalho, levantou 74 pacientes e comparou com o grupo controle no período de 2010 a 2016, tá? E o que foi avaliado? Foi avaliado como é que é o paciente e quais são os desfechos. Aqui, o que a gente pode perceber é que o tempo que o paciente fica em diálise até o transplante foi muito diferente dos pacientes que não foram... dos não priorizados, né? Então, olha, quase 60 meses
diferença de aqui quase 40 meses dos pacientes até o transplante. Isso mostra também a disparidade de acesso ao centro de transplante. Outra coisa, o tempo em diálise até inscrição. Ou seja, esses pacientes também ficaram mais tempo fazendo hemodiálise antes de serem inscritos. Né? Então, também desconhecimento desses pacientes e do próprio centro. Então, fizeram com que esses pacientes tivessem esgotamento de acesso. O tempo de espera, claro, é menor por conta de os pacientes são priorizados, tá? E eles, como que é o desfecho? O paciente priorizado, a gente tem que ver o pior paciente que a gente tem. O paciente que tem mais calcificação vascular, é o paciente que é mais inflamado, é o paciente que tem chance de ter trombofilia, tem dificuldade de acesso para a cirurgia do transplante, então ele tem piores desfechos. Ele tem uma função tardia, ele tem maior tempo de DGF, quase 25 dias, contra 17, ele tem maior tempo de internação hospitalar, isso se traduz, que nem eu falei, nessas complicações, quase 1 mês de internação hospitalar versus 19 dias, e aqui também 35% dos pacientes internaram, tiveram infecção e precisaram de internação versus 25%. A função do enxerto foi similar, lembrar que os pacientes que eles tiveram até uma taxa foi similar, um pouquinho menor, mas não deu diferença estatística, mas os pacientes priorizados recebem transplante de critérios de padrão, né? Então, acaba que não tem diferença entre os grupos, tá? Mas eles, mesmo tendo recebido rim de doador padrão, eles têm pior desfecho, pior sobrevida do enxerto. Quer dizer, 1 ano, a sobrevida foi... Todos tiveram sobrevida menor que 90%, desde no primeiro ano, depois no segundo ano 84%, e depois 82%, mostrando... E olha a diferença dos pacientes que não são priorizados. Uma sobrevida muito maior que 95%, tá? Então, a gente mostra isso realmente... a gente não pode chegar a essa situação de priorização. E como que a gente faz a priorização? Gente, para priorizar, são considerados pacientes com indicação de priorização, paciente que não tem acesso vascular superior de longa duração. Então, assim, por que é importante frisar aqui que é superior de longa duração? Gente, não precisa o paciente chegar com catéter transhepático, né, translombar. Não precisa isso. Simplesmente o paciente tem que ter falta de acesso superior. Mas ele tem que ter realizado diálise peritoneal, tá? E aí, para isso, ele precisa de um relatório médico detalhado com história clínica, estudo vascular e capacidade funcional do peritônio, tá? E aí precisa anexar o formulário para a falta de acesso para a hemodiálise. Como que a gente vê esse paciente? Como ele chega para a gente, esse paciente? Ele chega com síndrome de veia cava superior, não é infrequente a gente pegar paciente dessa forma, e principalmente circulação colateral, mostrando que já teve vários acessos em femoral. Esse tipo de paciente não transplanta, tá? Por quê? Porque o risco que ele tem de sangramento no intraoperatório é enorme, né? Então, quando a gente pega um paciente, a gente avalia, ele está com uma circulação colateral extremamente importante, esse paciente tem alto risco de morte por sangramento. E aqui, só mostrando, assim, nessa tomografia, uma tomografia de um paciente priorizado que foi contraindicado a cirurgia para ele, porque excesso de circulação colateral, e aqui não dá nem para ver as ilíacas desse paciente, mostrando que ele já tem uma estenose importante bilateral, tá? E aí, o que o paciente, para priorizar, ele precisa da carta da equipe da cirurgia vascular, ele precisa desse formulário, gente, não adianta uma cartinha lá da equipe, do nefrologista, da hemodiálise, ele precisa dessa carta, porque a gente manda para a central. Ele precisa de exames de imagem ou Doppler, de vasos superiores, Doppler cervical, ou de preferência a cavografia superior, tá? Porque aqui a gente vê claramente uma estenose de cava e de subclávias, tá? Isso a gente precisa ter para que a gente consiga encaminhar para priorização. Uma vez que os critérios são corretos, a gente avalia então o risco cardiovascular desses pacientes. A gente avalia com eletro, eco e cateterismo, esses pacientes geralmente precisam fazer cateterismo, a gente avalia leito vascular com angiotomografia. Por quê? Porque os pacientes têm múltiplos catéteres inferiores, esses pacientes têm bastante calcificação vascular, a gente precisa estudar o leito tanto arterial quanto venoso desses pacientes, às vezes o paciente precisa fazer um transplante ortotópico, né? Ou seja, o que é o ortotópico? Retirar o rim nativo, colocar o transplante no sítio do rim nativo. Esse tipo de transplante tem maior risco cirúrgico, maior morbidade, mas e é por isso que é tão difícil essa avaliação do leito vascular para o paciente priorizado.
A cavografia inferior, muitas vezes a gente tem que pedir porque a angiotomografia, ela tem tanta trombose, o paciente tem tanta trombose em cava e em ilíacas que a gente não sabe se na hora de o contraste ter realizado a tomografia, às vezes dá a falsa impressão que tem luz, mas a cavografia inferior, como é um exame mais dinâmico, a gente consegue avaliar direitinho o leito da veia cava. E por que Doppler que a gente pede também? Porque se o paciente tem uma calcificação vascular extremamente importante, a gente avalia também se esse paciente tem doença arterial obstrutiva periférica que pode piorar depois da cirurgia. E a avaliação, a gente faz a avaliação das comorbidades, a avaliação do rastreio infeccioso, não é infrequente, gente, tantas manipulações de catéter, o paciente tem uma endocardite, a gente faz a avaliação do status funcional desse paciente, avaliação se o paciente tem trombofilia, a gente teve ano passado um caso do paciente que tinha tromboses frequentes, quando transplantou teve uma TVP que se estendeu até o enxerto. E o paciente foi para enxertectomia e hoje ele repriorizou novamente, está tentando repriorizar novamente, mas ele está em uso de Marevan, então o paciente é considerado terminal de acesso. A gente avalia também o painel, por quê? Porque muitas vezes esses pacientes têm muitas infecções, é um paciente que está numa clínica de diálise pior, e aí o paciente tem múltiplas transfusões de sangue, e aí tem um painel muito elevado. E a gente avalia a transplantabilidade. O que significa isso? Avalia se ele tem capacidade cirúrgica, clínica, social de transplantar, tá? Uma vez que a gente avalia esse paciente, a gente libera esse paciente para a priorização, ele tem que ser auditado e essa auditoria acontece em outro centro transplantador e o nosso Hospital das Clínicas e a gente audita os priorizados do HC. E para que serve? Né? Para a gente avaliar se a história clínica está correta, se os exames de imagem estão corretos e se tem carta do vascular. É frequente, sim, a gente pegar paciente que não tem demonstração de falta de acesso superior, a gente já pegou pacientes que não têm história clínica adequada, que nunca fizeram diálise peritoneal, então a gente tem deferimento mesmo. Não é porque o paciente foi solicitada a priorização que a gente vai liberar, tá? E aí, uma vez que o paciente está liberado, a gente tem uma reavaliação a cada 6 meses, porque são pacientes que têm maior morbidade mesmo. Hoje a gente está até adiantando um pouco mais para 3 meses. O tempo médio que a gente leva, nos dados que a gente está levantando, o tempo médio que a gente tem de tempo de espera para o transplante é 1 ano. E eu estou falando de priorizado. Por quê? Porque os nossos pacientes têm um painel maior que 50%, a maioria deles. Tem paciente com 90% de painel. Tem paciente que tem altíssimo risco cardiovascular. Tem paciente que tem que fazer um transplante ortotópico. Então, são pacientes graves, esses pacientes, né? Então, não é infrequente eles ficarem muito tempo esperando a melhor condição para o transplante, tá? Então, gente, a avaliação do paciente priorizado precisa ter um motivo, é um referenciamento tardio ao transplante renal, precisa divulgar, a gente precisa pensar em transplante nesses pacientes. Nós, como nefrologistas, a gente precisa ver esses pacientes com muitos catéteres que não têm acesso à fístula, a gente precisa, como nefrologista, intervir. A gente precisa, como nefrologista, intervir também na acessibilidade à diálise peritoneal, até ser um pouco mais... a gente, às vezes, fica com medo de peritonite, fala, nossa, esse paciente não tem uma condição adequada de moradia, mas a gente tem que entender que, às vezes, esse paciente... não tem acesso, mas se ele nunca fez diálise peritoneal, ele não será transplantado também, ele não será priorizado. Existe a possibilidade de fazer DPI na clínica, eu sei que é ruim isso para o paciente, mas a gente tem que pensar em outras possibilidades de acesso também. Se ele vai ficar 1 ano esperando um transplante, ele não pode ter o último acesso na femoral. Ele precisa de ter outra possibilidade de acesso, porque ele vai esperar para um transplante, senão ele vai falecer na lista, que a gente vê com frequência também. A gente precisa ter uma avaliação clínica cirúrgica para a transplantabilidade desses pacientes, porque às vezes os pacientes já vêm terminais de acesso, os pacientes já têm, e o urologista não vai implantar, o paciente já tem uma calcificação vascular importante, não tem leito arterial, não tem leito venoso para o transplante, tá? Pode ter muitas complicações, ele é contraindicado ao transplante. A gente é obrigado a orientar o paciente que ele é contraindicado ao transplante, mesmo ele tendo uma documentação para priorização. E eles têm uns desfechos bem piores, tá? Tem outros tipos de priorização renal, que é
além da impossibilidade total de acesso ao pós-transplante de outro órgão, paciente que é doador vivo e outras situações que a gente vai conversar. Pós-transplante de outro órgão, gente, não é rim, tá? É o paciente que é transplantado de fígado prévio, coração prévio, pâncreas rim, que perdeu o rim. Esses pacientes podem ser priorizados, desde que eles também estejam em hemodiálise ou estejam em conservador com essas características, e a gente precisa de um relatório médico detalhado com história clínica. Esse órgão precisa estar funcionante. O paciente precisa estar no status funcional adequado. Eu já recebi paciente com infecção oportunista, já recebi paciente, assim, com neoplasia, não adianta. Esse paciente, ele não será priorizado, ele tem as mesmas contraindicações para o transplante renal como qualquer outro paciente. A gente precisa de um relatório, os exames clínicos detalhados para a gente poder priorizar, tá? O doador vivo também é priorizado, tá? Seguem as mesmas regras do paciente que faz hemodiálise, tá? A diferença é que a gente também precisa de um relatório de quando ele doou, qual foi o centro transplantador que realizou, para quem que ele doou, tá? E a gente, de posse disso, a gente consegue claramente priorizar esse paciente, tem os melhores desfechos. E como é que é a Câmara Técnica? O que é a Câmara Técnica? É um conjunto de médicos, né, dos principais centros, então tem nefrologistas, tem urologistas, que eles avaliam, então, situações que fogem das priorizações, né? Então, você imagina um paciente que tem uma ampliação vesical, que precisa, que perdeu a diurese residual. Tá? Essa é uma situação clara. Ele tem uma ampliação vesical, que fez uma cirurgia lá no passado, ou ele fez uma cirurgia recente, porque ele tem uma bexiga tão pequena que ele não vai conseguir transplantar, só que ele é anúrico. Esse paciente não consegue fazer cateterismo intermitente e fazer soro fisiológico. Então, esse paciente vai perder ampliação vesical. Nesses casos, a gente faz um relatório na Câmara Técnica e a Câmara Técnica, então, prioriza esses pacientes, tá? A mesma coisa, então, a priorização é um critério de urgência para o transplante, ela precisa de ser, ela tem uma validade até 30 dias e ela precisa ser renovada. Então, todo paciente, a gente tem 30 pacientes, todo mês eu vou lá e renovo a priorização desses pacientes, tá? Porque eles entendem que se é priorizado, se ele não transplantou em 30 dias, ele perde a priorização. Mas claro que a gente entende que o paciente, às vezes, tem um painel tão elevado que não consegue ter um doador com crossmatch negativo. Então, a gente vai renovando a priorização desses pacientes. Então, a avaliação do receptor. A gente avalia nos retornos desses pacientes, diagnóstico recente de outras comorbidades, a gente avalia o que é a transplantabilidade, a gente avalia se ele tem novos eventos cardiovasculares, se ele foi priorizado, se ele tem acesso para hemodiálise, tá? E se ele teve um acesso infemoral. Pacientes que são de alto risco cardiovascular têm retornos anuais, e esses pacientes que têm alto risco cardiovascular, a gente precisa repetir a avaliação cardíaca. Há quanto tempo? A gente ainda tem trabalhos que mostram 2, 3 anos, aqui a gente mais ou menos faz 2 anos de validade para os exames, tá? Vamos falar agora só um pouquinho de preemptivo, tá? Então, o preemptivo é uma das opções de tratamento. O que é o transplante preemptivo? É o transplante que é realizado antes do início da diálise, tá? Antes do início dos sintomas urêmicos. De acordo com o KDIGO, indicado para pacientes com clearance menor que 20, que tem evidência de doença renal crônica progressiva e irreversível por pelo menos 6 a 12 meses, tá? E tem benefícios claros do transplante preemptivo, né? A gente acredita que tem o maior benefício do transplante, não tem as complicações inerentes à diálise, que é o custo, exposição à passagem de catéter, risco de infecções, complicações vasculares, transfusões. Imagina, o paciente, às vezes, com 1 ano de hemodiálise, ele pode evoluir para falência de acesso, ou então ele teve inúmeras infecções de catéter, teve uma endocardite, ou então, pior ainda, o pior cenário, o paciente que transfunde no primeiro ano. Esse paciente, ele sai de uma condição que ele tinha até a possibilidade de realizar transplante com doador vivo, e ele perde a possibilidade de transplantar. O transplante preemptivo pode acontecer, inclusive, com doador falecido. Se tem paciente que tem clearance de 9, está estável, ele ainda no começo do clearance medido de 9, ainda não conseguiu não conseguiu uma vaga de hemodiálise, você pode inscrever ele para o transplante, tá? Não necessariamente de doador vivo só, tá? Aqui é um trabalho que foi a Bruna, é uma aluna daqui da escola, ela está fazendo esse levantamento para a gente,
dos transplantes preemptivos que aconteceram ao longo de 2011 e 2016. A gente vê claramente que nesses anos houve uma diminuição da realização de transplante preemptivo, né? Inicialmente era quase 7%, caindo aí para 3% ao ano de transplante preemptivo. Então, do total dos mais de 5 mil transplantes que aconteceram nesse período de 5 anos, apenas 236 foram de transplantes preemptivos no período, que correspondeu a 4,39%. É muito pouco transplante preemptivo que acontece no Hospital do Rim, tá? E se você for comparar de doador vivo, aí teve uma taxa aí em torno de 16%, né? Então houve nesse período mais de 1.400 transplantes de doador vivo. Desses, todos esses 236 só foram de transplante com doador vivo, que correspondeu a mais de 16%, mas mesmo assim ainda é pouco, tendo em vista a quantidade de pacientes que a gente poderia aumentar para a realização do transplante. E aqui os benefícios são muito claros, mais de 60% tem uma creatinina menor ou igual a 1,5, a sobrevida em um ano é maior que 99%, a sobrevida do enxerto é maior que 97%, é claro que aqui teve história de trombose, teve história de abandono de tratamento e rejeição, mas os desfechos são excelentes no primeiro ano e a gente já está fazendo levantamento, até 5 anos também são muito promissores, tá? Então, a gente tem um benefício muito claro. O benefício, ainda, a gente pode caminhar com clearance de 20, mas o benefício é ainda muito maior com clearance menor que 15. Eu sempre falo para os residentes assim, tá com dúvida, encaminha com clearance menor que 20, porque aí a gente já começa a fazer o estudo do paciente, a gente já começa a fazer o crossmatch, a gente já começa a avaliar esses pacientes, o doador, a gente já avalia a falta de exames, porque de 20 para 15, às vezes o paciente evolui muito rápido, né? Então a gente não vai esperar o paciente ter sintoma urêmico, a gente já vai transplantar ele antes, tá? E por que tem esse benefício? Porque quando o paciente tem o clearance ainda de 20, ele ainda tem uma função renal e depois a gente tem que entender que esse paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, vai se tomar imunossupressão, então a gente tende a esperar um pouco, mas aí cair um pouco mais esse clearance. Mas 5% apenas dos transplantes foram realizados no Hospital do Rim em 20 anos, né? Então é muito pouco ainda. E por que é muito pouco? Primeiro, diagnóstico tardio da DRC. Primeira coisa. Segunda coisa, disparidade ao acesso ao especialista, né? Então, a história é essa. O paciente tem hipertensão, o paciente tem diabetes, o paciente nunca tratou, faz acompanhamento de uma forma errática no posto, e aí chega, tem o diagnóstico aí de DRC já encaminhado para hemodiálise, ou ainda uma situação pior, aquele rapaz jovem que tem aí, não identifica que tem uma espuma na urina, e aí já abre o diagnóstico da DRC já em hemodiálise. Outra coisa, disparidade é o acesso ao especialista, né? Os pacientes às vezes fazem acompanhamento com o clínico do posto, do diabetes, o clínico nunca pede uma creatinina, quando ele pede está lá creatina de 5 e ele já encaminha direto para a hemodiálise e o paciente sequer passou com o nefrologista antes. Às vezes, desconhecimento do próprio nefrologista, tem nefrologista que não sabe encaminhar também para o transplante renal, então isso é culpa nossa. Os médicos nefrologistas que fazem ambulatório de conservador precisam entender que existe o transplante preemptivo, assim, dá muita dó, ele prepara para a fístula, prepara para a diálise, mas não prepara para o transplante. Então, já no ambulatório, você precisa conversar com o paciente sobre o transplante preemptivo, porque aí você já começa a identificar quem são os doadores, como esse paciente pode proceder com relação ao transplante de doador vivo, encaminhar esse paciente o quanto antes, né, antes dele fazer hemodiálise. E um problema nosso também é o atraso na realização do transplante, às vezes demora quase 1 ano para a gente preparar esses pacientes, então também é um problema nosso aí para realizar o transplante preemptivo, tá? Então, o que eu falei bastante de transplantabilidade, que é a capacidade funcional do paciente, a capacidade cirúrgica, a capacidade de entendimento. Não adianta nada o paciente não ter ideia do que é transplante, ele vai ser mal aderente, vai ser um paciente que não vai vir nas consultas, então ele precisa entender que o transplante dá trabalho, e a capacidade social. A gente, às vezes, pega paciente que... eu já peguei paciente que morava, assim...
praticamente morador de rua e veio ser encaminhado para transplantar. Então, ele precisa ter uma capacidade minimamente social para o transplante. O transplante é um tratamento muito mais complexo do que a hemodiálise, tá? E agora, rapidinho, para a gente terminar a avaliação do doador. Quem pode ser doador? Gente, segundo a lei de 2001, quem pode ser doador é o paciente, são doadores saudáveis, podem ser, quem pode ser doador, desculpa, são cônjuges ou parentes consanguíneos até 4º grau. O que significa 4º grau? Gente, vamos pensar. É a 4ª geração. Então, são os pais, os filhos, irmãos, avós, tios e primos de 1º grau. Então, se você for ver, se o receptor é o 1º grau, o 2º grau ou a 2ª geração são os pais, descendo para o lado aqui são os tios e os filhos dos tios, os primos de 1º grau que a gente fala, vai até a 4ª geração. O filho do primo, né, que é o primo de 2º grau, não é considerado mais parente. Então, a gente não pode realizar o transplante com esses pacientes. Também não vale sogro, sogra, cunhado, nora, a gente não aceita, nem de amigo. Pode ser por mediante autorização judicial? Sim. Mas a gente não realiza no Hospital do Rim por um motivo claro, todo juiz vai liberar e a gente aí é um transplante que é um pouco mais difícil você perceber se tem alguma intenção até financeira, então a gente acaba não realizando, tá? E ele precisa cumprir essa série de requisitos, tá em bom estado de saúde, ter compatibilidade sanguínea com o receptor, fazer todos os exames e ter idade maior que 21 anos, tá? Por quê? Porque tem risco a doação. Tem o risco da nefrectomia inerente. A curto prazo, os riscos são cirúrgicos. São baixos, 0,03% de óbito em 90 anos, mas o dia que existir um óbito entre um doador é catastrófico. Uma vez eu atendi um paciente de receptor de doador vivo, que a mãe dele foi a primeira paciente a falecer no Hospital do Rim de doador vivo, há 20 anos atrás. É um parto catástrofe até hoje, né? Então, e é uma cirurgia grande de nefrectomia, eles têm risco de ter sangramento, reoperação, infecção de peridoperatória. A gente já teve caso de paciente que fez... paciente pode ter TVP, TEP, a gente não teve, a gente só teve caso de sangramento mesmo, tá? A gente já teve um caso de pneumotórax. Então, assim, é uma situação grave quando acontece algum problema cirúrgico com o doador. E a longo prazo, gente, existe risco, sim, de doença renal crônica no futuro. Tá? É baixo, 0,3% após 15 anos. Isso foi um levantamento americano que tem maior risco em indivíduos afro-americanos, principalmente desenvolvimento de doenças, tá? No futuro. E por isso que a gente precisa de uma seleção do doador muito criteriosa, tá? Existem algumas fórmulas que prediz o risco, então essa fórmula, a gente não usa essa fórmula no Hospital do Rim ainda, a gente não validou para a nossa população. Essa fórmula é para os candidatos a transplante, então o que ela coloca? Ela coloca o risco projetado de doença renal crônica na ausência de doação. Para pacientes de baixo risco. Então, vamos supor, essa pessoa, não sou eu, tá? Não tenho 45 anos, mas uma pessoa, vamos supor, de 45 anos, sexo feminino, branca, que tem uma taxa de filtração glomerular adequada, todas essas outras características têm menos de 0,05% de chance de ser renal crônica na ausência de doação em 15 anos e menor que 0,20 também no futuro, tá? Mas essa fórmula não leva em consideração qualquer risco adicional inerente e associado à nefrectomia. Essa outra fórmula já foi desenvolvida, então, para predizer o risco de DRC em adultos que já doaram rim. Então, o que essa fórmula diz? Você coloca essas características, que é sexo feminino, não é afro-americano, a idade, o IMC, se ele... não é parente, se é ou não parente de 1º grau do doador, porque pode informar algum risco de doença genética, e aqui tá, que eu vou chegar pertinho que eu não consigo enxergar. Qual é o risco que o paciente tem em 5 anos, ou seja, em 5 anos, pessoas com essas características, 1,2 pessoas em 10 mil, ou seja, quase 2 pessoas em 10 mil, tiveram doença renal crônica em 5 anos. Em 10 anos,
quase 8 pessoas tiveram doença renal crônica com essas suas características, mas em 10 mil é muito baixo. Em 15 anos, quase 20 pessoas. Isso é o quê? Claro, o indivíduo que tem baixo risco, hoje, atualmente, ele vai ter baixo risco no futuro, mas a gente tem que entender que ele pode vir a desenvolver doenças futuras, tá? Então, essas fórmulas têm essa questão aí. Elas predizem o risco baseado nas características de hoje, tá? Não do futuro. E esse aqui, essa imagem do CADIGO, eu acho bem bonita, é o risco atribuído à doação que cada centro aceita, tá? Então, em azul, são os riscos associados à demografia do paciente, que é a idade, sexo e raça, na ausência da doação. Aqui em rosa, são os riscos relacionados às características de saúde na ausência da doação, que é taxa de filtração glomerular, pressão, IMC, e aqui os riscos atribuídos à doação. Então, o indivíduo A tem baixo risco, né? E aqui, olha, o limite que cada programa aceita como risco aceitável pós-doação, tá? Então, o candidato A, ok, o candidato A tem baixo risco, ele um paciente jovem, branco, magro, não é tabagista, esse paciente aqui está apto para doar. Esse paciente aqui não, esse paciente aqui já tem uma idade um pouco mais avançada, de sexo masculino, esse paciente aqui tem um paciente que já tem um IMC quase de 30, e quando aqui o risco seria atribuído após a doação, é quase no limite que a gente descartaria esse paciente. E o paciente C tem tantas características que aumentam o risco dele ser renal crônico no futuro, que é impeditivo dele ser doador de rim. Tá? E aí, quais são os exames que a gente utiliza, né? Se a gente utiliza, a gente solicita para os pacientes os exames laboratoriais, que é hemograma completo, todas as sorologias com Chagas e sífilis, colesterol total e frações com triglicérides, urina tipo 1, que a gente avalia hematúria, depuração de creatinina em proteinúrias de 24 horas, porque a gente avalia tanto clearance quanto proteinúria, ABO e glicemia de jejum, raio-x de tórax e eletrocardiograma e angiotomografia, tá? Para que é angiotomografia? Porque às vezes eu sempre falo, angiotomografia é importante por quê? Porque tem paciente que está extremamente saudável, só que o rim não dá para retirar. Ele tem multiplicidade de vasos, ele tem 3 vasos de um lado, 2 vasos do outro, 3 artérias de um lado, 2 veias do outro, tá anteriorizado, é difícil. Tem paciente que o rim está extremamente alto, a gente não consegue acessar de uma forma segura, sim. Todo o rim dá para retirar, mas nem todo dá para retirar com segurança para doar. Né? Não existe PET de cava nos pacientes, né? A veia fica bem pequenininha, então quanto maior o número de anastomose, quanto menor a veia e quanto maior o número de anastomoses, tanto venosa quanto arterial, maior o risco de trombose. Né? Então, por isso que a gente pede a angiotomografia com o objetivo do quê? Da gente avaliar, além de ver se o paciente tem alguma alteração no rim, seja ele cálculo, seja ele cisto, a gente também vai avaliar o comprimento dos vasos, porque isso, se de um lado o paciente tem 3 artérias no lado esquerdo, uma artéria no lado direito, mas a veia do lado direito tem 1,5 centímetro, esse paciente é intransplantado, esse paciente tem contraindicação à doação, porque tem tanto número de anastomose arterial, tanto no lado direito, no lado esquerdo e no lado direito o tamanho da veia vai ficar com menos de 1 centímetro, que o risco de trombose é muito grande, então a gente não pode realizar esse transplante, tá? A idade mínima são 21 anos, né? No Hospital do Rim, preferencialmente, a gente faz com idade superior a 30 anos, porque a gente sabe que dos 21 a 35 anos o paciente não tem uma capacidade adequada de decisão, tem risco de desenvolvimento de doenças, nefrite, e também a gente tem que imaginar que o paciente vai ficar 60 anos com o rim único, né? O paciente, quanto mais jovem, maior tempo de rim único, então existe o risco sim dele desenvolver doença renal crônica no futuro. Doadores idosos a gente aceita, até 70 anos é permitido, tá? E os antecedentes pessoais, gente, antecedente de litíase renal de repetição, a gente contraindica a nefrectomia, porque existe sim o risco de recidiva dessa litíase. Tá? E TEU de repetição também, a gente precisa avaliar esses riscos desses pacientes. Síndrome metabólica é muito frequente no nosso ambulatório, ele tem um risco até de 10% de desenvolvimento de doença renal crônica, ele precisa ter uma mudança do estilo de vida, se ele conseguir, a gente consegue seguir, tá? Antecedentes gestacionais, paciente que já teve diabetes gestacional, DEG, a gente orienta não seguir para doar.
Mas é uma conversa que a gente precisa ter com a doadora. Abortamento de repetição sugere que ela tenha alguma trombofilia. Nuliparidade não é contraindicação ao transplante, mas tem maior risco de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Então, a paciente precisa saber, tá? Não é contraindicação, mas a gente sugere não seguir. O tabagismo, a carga tabágica é extremamente importante da gente saber, porque a gente sabe que esses pacientes podem desenvolver, o tabagismo desenvolve uma lesão endotelial, então a gente precisa estratificar esses pacientes do ponto de vista de doença coronariana, e não é infrequente eles terem já doença aterosclerótica, medicações como anti-inflamatório, medicações naturais, suplementos, gente, assim, a gente contraindica o paciente que vem, que faz uso de suplemento, não tem como a gente seguir, tá? E drogas ilícitas a gente contraindica a doação, tá? Eu só uso maconha, não, a gente contraindica todos. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem colega que não considera o uso de drogas ilícitas, e a gente precisa ter um tempo mínimo de 6 meses, preferencialmente 1 ano de abstenção para seguir com a doação. E por que isso? Porque a gente entende que o paciente que faz uso de droga ilícita também não tem um cuidado com a sua própria saúde. Né? A cocaína nem se fala que aumenta o risco cardiovascular, mas as outras drogas o paciente não tem, então, uma capacidade, pode ter uma capacidade de decisão afetada, o paciente pode ter aí um desconhecimento do que é a doação, então é melhor a gente não seguir, tá? O IMC ideal tem que ser menor que 30, entre 31 e 34 a gente precisa avaliar o biotipo, mas a gente orienta a perda de peso. Maior que 35 a gente contraindica. O paciente hipertenso, a gente, quando o paciente vem hipertenso, mas ele refere em casa que tem a pressão baixa, a gente pede para que ele realize um mapa. MRPA é bem ruim, tá? Não é validado, os pacientes vão usar qualquer tipo de aparelho, a gente prefere um mapa. E hipertensão recém-diagnosticada ou não controlada com medicação, a gente contraindica. Quando é uma hipertensão leve, uso de uma droga e o paciente tem um mapa adequado, a gente pode seguir, mas sempre e aí é um conjunto de fatores, precisa ver a idade, precisa ver a compatibilidade HLA, a dupla, não somente a gente tem que ver aí esse fator de risco do doador. A condição social é aquela coisa que eu conversei, né? Falta de condições sociais, econômicas, que indiquem que o paciente não fará acompanhamento, a gente não segue. Então, tem a capacidade de decisão. Às vezes, quem é o doador na família? É o tio que está desempregado, que é solteiro, que tem aí que mora sozinho, ou é a irmã mais nova que também ainda não constituiu sua família, às vezes eles escolhem, né? Isso é um absurdo, mas eu vou falar, às vezes a família escolhe, olha, quem vai ser doador para esse é o fulano, e o fulano você vê que tem uma pior condição social. Então, se você percebe que existe essa possibilidade, é melhor não seguir. E os antecedentes familiares, de doenças familiares, às vezes é bem prevalente, principalmente rim policístico, a gente tende a não seguir quando são doadores muito jovens, da mesma forma de diabetes e hipertensão. Às vezes tem paciente que toda a família é diabética, o paciente não é diabético, mais jovem, que quer doar, mas ele já tem uma glicemia de jejum alterada. A chance dele ser diabético no futuro é muito grande, tá? E também a gente acaba que não segue. O que a gente faz de exame, então? O clearance tem que ser maior que 90, e a gente aqui está falando de clearance medido. A proteinúria não pode exceder de 24 horas, não pode exceder 150 miligramas. A hematúria dismórfica, a gente contraindica o transplante. Assim, a gente não faz biópsia para doador. Teve uma época que a gente até fazia, mas a gente não faz mais, por conta mesmo do risco do procedimento. O tipo sanguíneo deve ser realizado 2 vezes, no mínimo, antes do transplante. Às vezes pode acontecer erro. E a glicemia de jejum alterada, a gente faz o TATG. Quando o paciente tem uma glicemia de jejum alterada e um TATG normal, isso significa que ele tem até uma resistência hepática à insulina. Quando ele tem uma glicemia de jejum alterada e já um resultado de um TATG maior que 140, mas menor que 199, a gente também contraindica a doação, tá?
Então, na primeira consulta, está terminando, na primeira consulta a gente faz, então, a avaliação da dupla, a gente inscreve esse paciente para o transplante, a gente checa o ABO e solicita HLA e crossmatch. Na segunda consulta, que pode ser junto com a terceira, a gente checa o resultado do crossmatch, se o paciente não tiver inscrito, a gente inscreve e solicita exames de fase 1 e fase 2, já a depender do paciente. Na consulta 3, a gente avalia, vê se a gente contraindica o doador, se não, a gente já consegue... ou a gente escolhe outro doador, ou então a gente já pula para a fase 4, que é pré-agendar o transplante. Então, às vezes, é muito rápido isso. Tem doente que a gente consegue preparar o doente em 3 ou 4 meses, tem doente que a gente prepara em 1 ano. Vai depender aí muito do como é que é esse doador, tá? E na última consulta, então, a gente pré-agenda o transplante. A gente sempre fala pré-agenda porque o transplante sempre pode ser cancelado. A gente solicita a avaliação do serviço social para checar a documentação se está correta. A gente solicita novo crossmatch com painel, a gente sempre faz no mínimo 2 crossmatch, que um é contra a prova do outro, então a gente sempre faz 2 crossmatches. A gente escolhe o rim geralmente é o rim esquerdo, porque o tamanho da veia é maior, tá? E a gente faz um checklist que, assim, o mínimo que o paciente precisa ter para a gente não contraindicar o transplante, né? É o que a gente vê. Às vezes na consulta você conversa com um paciente, conversa com outro, e aí você se dispersa um pouco, então é importante que a gente faça esse checklist, tá? E na última semana antes do transplante, a gente checa se tem alguma intercorrência no período, a gente suspende o AS, se o paciente estiver usando, a gente prescreve albendazol, a gente checa esse último crossmatch, a gente checa novamente se a documentação está correta, tá? Então, avaliação pré-transplante, a gente precisa sempre pensar no benefício do transplante em permanecer em diálise, a gente faz a avaliação do risco cardiovascular, a gente avalia essas condições especiais que são os priorizados, os pacientes obesos, os pacientes frágeis, a gente avalia o paciente para transplante pré-emptivo e avalia o potencial doador. E a transplantabilidade é essa somatória. O paciente precisa ter uma capacidade funcional, uma capacidade cirúrgica, uma capacidade de entendimento, uma capacidade social. Se uma dessas 4 estiverem deficientes, vai ter um impacto a longo prazo no transplante. Era isso, então. Eu não sei. Pronto, acabou depois de 1h20 de aula. Não, tá ótimo, doutora. Deixa eu fechar a sua apresentação para você conseguir ver a gente. Espera aí. Tá bom. Eu dei aula para o slide. Agora o pessoal fica meio tímido, não mostra as carinhas, mas quem quiser fazer pergunta, abre o áudio e faça. Eu queria ver vocês. Posso? Pode, doutor. Não, pode até abrir o aplicativo. Quem quiser abrir o áudio e fazer a pergunta, pode abrir. Quem tiver com vergonha e quiser mandar no chat, eu leio. Tem uma que aqui já no chat que mandaram. A senhora até chegou a comentar agora no finalzinho dos slides, mas é uma dúvida que tem muito no pessoal da diálise, aqueles pacientes que usam AS. Você só falou do Marevan, né? Que contraindica. O AS não contraindica, né? O AS pode... Não contraindica. O que contraindica é Marevan, Xarelto, o clopidogrel, qualquer tipo de anticoagulante contraindica. O AS, por que a gente suspende o AS no doador vivo, né? Porque no doador falecido eles transplantam com AS, ponto. Mas aquele AS que a clínica dá para ter uma melhor viabilidade do acesso, a gente suspende no doador vivo para não ter complicação de sangramento, tá? É uma prática que a gente faz, a gente suspende. Mas não é contraindicação o transplante com AS. E a outra que é bem comum também, ainda falando em anticoagulação, é se o paciente que toma Marevan pode fazer de doador vivo. Se ele pode agendar e marcar ótimo. Isso depende, né? Então, assim, se o paciente tem uma... Porque depende. Porque, assim, se o paciente tem uma trombofilia, se o paciente está estável e ele toma Marevan, sim. A gente consegue internar o paciente suspende o Marevan, o paciente fica 1 semana fazendo uso de heparina em bomba e aí ele transplanta. Agora, situações que ele toma anticoagulante por uma prótese metálica, aí valvar, aí é um pouco mais complicado, a gente precisa reavaliar,
né? Porque tem risco, então, aí de sangramento e até piora no pós-operatório. A gente já teve paciente, inclusive, que faleceu. Mas sim, se o paciente tem uma trombofilia e avaliar, a gente é frequente até. O paciente tem uma trombofilia, tem lúpus, tem SAF, a gente consegue internar e fazer essa ponte aí para o transplante de doador vivo. O que não dá é para fazer de doador falecido, né? Às vezes o paciente chega e fala assim, não, doutora, meu vascular libera. Sim, mas ele vai ficar internado sempre esperando, né? Então, não tem jeito. Uma outra dúvida comum é dos pacientes com infecções, né? Hepatite B, hepatite C e HIV. Eles sempre perguntam se eles podem ser transplantados e em que condições também. Isso, olha. Primeiro que esses pacientes, a gente sempre avalia caso a caso, né? O HIV tem a condição clássica, né? O paciente ele precisa estar livre de doenças oportunistas, tem que ter um CD4 maior que 200. A gente sempre pede uma carta para o paciente do infectologista, ele precisa estar fazendo acompanhamento com o infectologista em uso de antirretroviral. Então, esses pacientes, ele pode sim, a gente não faz ainda de HIV doador vivo, tá? Doador vivo, nosso centro, a gente ainda não faz. Doador falecido, sim. Doador falecido, o paciente é inscrito absolutamente normal. Até depois, no pós-transplante, tem um manejo para esses pacientes. Muitas vezes eles trocam o antirretroviral, tá? Para rolutegravir. Então, eles acabam trocando a medicação. O paciente, agora com o tratamento da hepatite C, hepatite B, ele pode ser transplantado, tá? Tranquilamente, tá? Para doador, não. Para doador vivo, não. Paciente que com sorologia positiva, qualquer sorologia positiva, ele tem contraindicação para doação, tá? Exceto sífilis, que a gente trata sífilis latente no nosso ambulatório, tá? Então, dessas todas as sorologias, sífilis, a gente faz, então, tratamento de sífilis latente no doador e no receptor. Agora, doador com Chagas a gente contraindica, e doador com qualquer tipo de sorologia também é contraindicado. E uma dúvida que eu fiquei, doutora, é os pacientes que vão para pré-emptivo e que estão lá com a taxa de filtração 18, 19, 15, que for, e que aí precisa fazer um exame contrastado, vocês esperam ou taca a pau no exame contrastado mesmo? E não... Então, vamos supor que é um diabético, tá? Essa situação. Então, um diabético que ele tá ali, ele tem doador vivo. Existem duas possibilidades. Ou a gente faz uma cintilografia e aí confia na cintilografia, né? Se do ponto de vista cardíaco. Porque outro exame contrastado, ele é pré-emptivo, ele não vai precisar fazer angiotomo, né? Então, aqui mesmo é o exame do coração, né? Então, a gente acaba aceitando uma cintilografia. Se a gente acredita que o paciente é diabético, já é amaurótico, e a gente não vai confiar no resultado da cintilografia, aí a gente não faz pré-emptivo, né? Porque aí a gente acaba esperando mesmo. E ao longo do tempo, esses pacientes que têm doença que têm indicação de fazer cateterismo, acabam que evoluem para diálise antes do transplante, tá? Então, a gente não faz. Falar assim, às vezes tem outra situação assim, às vezes o doador tem um nódulo, o receptor tem um nódulo, tá? Renal, e que precise fazer um exame contrastado, tá? Isso já aconteceu com a gente. A gente não tem como fazer, entendeu? Porque também o paciente com contraste vai estar com uma função renal aí de 15, de 17, por aí, ele vai perder a função renal com contraste. Então, a gente espera o paciente perder a função renal para a gente avaliar esse nódulo renal do paciente. As minhas foram sanadas. Tem alguém que quer abrir o áudio? Grande aula. Deu uma travadinha, doutora, desculpa. Deu uma travadinha. E agora? Agora tá bom. Voltou Dá certo? Tá. Dá certo. Se não tiver mais ninguém, eu vou encerrar. Aproveitem que a doutora me disse qualquer coisa, agora tá lá na... Não, mandaram só um muito bom. Muito boa aula. Foi um prazer aqui estar com vocês, assim... foi muito bom, acho que foi uma aula densa, porque eu tentei abordar os assuntos principais, assim, do nosso ambulatório, e
E é isso, eu tô assim, eu acho que os residentes que não passaram, a gente ainda vai ter oportunidade do ano que vem. Teve R3 que já passou, teve R4 que era R3 que conseguiu passar no nosso ambulatório, né? Então, os R4s atualmente, teve muitos já que passaram ano passado. E ano que vem os residentes que são R3 agora terão a oportunidade de passar ano que vem. E os R5 a gente vai tentar ir remanejar até o final do ano. Tá ótimo. Muito obrigado, então, doutora. Eu que agradeço. Obrigado Eu agradeço a pela aula, pessoal. oportunidade. Parabéns, aí eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, acho que é incrível essa iniciativa de fazerem aula virtual, uma live assim com a gente, eu acho que é bem, bem importante mesmo, para todos nós, porque no conforto da casa de todo mundo, está todo mundo conseguindo aí assistir a aula. Obrigado, doutora. Obrigado por ter aceitado nosso convite, pela participação. Muito obrigado mesmo. Tá ótimo. Tchau, até mais. Uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.